princípio da consunção. Pois não, ministro Flávio Dino. Ministro Zanin, apenas para frisar uma lembrança inédita até aqui no julgamento, sua, que eu acho de altíssima importância nessa quadra difícil que o regime democrático atravessa no mundo. Sabemos bem que é aquilo que o ministro Alexandre chama de populismo, de extremismo, enfim, lamentavelmente não é um fenômeno apenas brasileiro, é um pouco espírito do nosso tempo. E no caso brasileiro, creio que esse julgamento é um sinal muito importante para o Brasil também, esperamos nós, para outras experiências democráticas, e é muito importante o ato de Vossa Excelência de sublinhar que não é só impedir, restringir. E isso tem uma eficácia profilática muito importante para outros casos. Ontem mesmo eu representei a Polícia Federal porque passaram o dia milhares de postagens dizendo que eu devia ir para o Nepal, ou que iam fazer o Nepal aqui, e que iam tocar fogo nas casas das pessoas. E eu sempre me preocupo muito com isso, porque nós sabemos que essas coisas, infelizmente, ganham materialidade. Então, do ponto de vista preventivo, é muito, muito relevante a lembrança de Vossa Excelência. Não é só impedir, restringir. Também. Obrigado. Presidente. Pois não, ministro. Mas só uma observação. O que eu denomino, corretamente foi dito pelo ministro Flávio, mas é um pouco mais amplo, é o novo populismo digital extremista. Porque, na verdade, analisando, eu tive a oportunidade de analisar a minha tese de cátedra na Universidade de São Paulo, de titularidade, no mundo todo, o leste europeu, Europa, Estados Unidos e Brasil, esse novo populismo extremista que se baseou na tentativa de destruição das instituições, utiliza as redes sociais com o que eu sempre denominei as milícias digitais, ou para destruir reputações, para destruir imagens, ou para criar e auxiliar a criar essas, hoje é o termo que se usa muito, narrativas, como a ministra Carmen Lúcia bem disse, para dizer que em determinado local as urnas eletrônicas são fraudulentas, não funcionam. Então, na verdade, eles não atacam mais a democracia, atacam os instrumentos que levam à democracia. Se as urnas eletrônicas são manipuladas, se a justiça eleitoral é manipulada, não é que eu não sou democrata, eles não são. Então, vamos acabar com isso, damos o golpe até conseguirmos retornar. Então, é muito grave o que vem acontecendo no mundo todo e foi muito grave o que aconteceu no país. Obrigado, presidente. Imagina. E por isso, aliás, eu já disse aqui no início do meu voto, quer dizer, é necessário haver instrumentos para garantir o Estado Democrático de Direito. E esses dispositivos, o 359L e o M, têm exatamente essa finalidade. Nós temos os instrumentos. Presidente, se Vossa Excelência me permite, que o que era golpe de Estado foi passado, e o professor Newton Minhoto ensina bem isso, fala-se em golpe de Estado, em que o Cícero, nas Catilinárias, quando Catilina tenta chegar ao poder, ele fala-se em golpe de Estado, mas antes era uma questão política. Com o Estado de direito, todo mundo tem que se submeter ao direito, governantes e governados, precisa-se, portanto, de passar para o próximo degrau histórico. É uma questão de direito. Logo, se quem atua no golpismo não é incriminado nem punido, é o que o Vitor Hugo dizia. Então, isso vira um exemplo. Pode fazer, porque nada acontece. No máximo, você não chega ao poder ou não mantém o poder. E por isso é que ele fala na terceira fase do que é golpe de Estado, e é isso que foi tipificado com este nome, adotando-se essa expressão, é exatamente o descumprimento do direito dentro de um Estado de direito. Então, esta corrosão interna é um vírus mesmo. O corpo, a pessoa está ali, mas ela está com a doença gravíssima e vai morrer. Ele é insidioso, invisível, e, portanto, um dia você tem um dor no braço, outro dia não sei, mas é tudo, como disse o ministro Flávio, se eu for num especialista, ele vai dizer, não, isso aqui é um problema de alergia. Até uma hora que, não, isto tinha um núcleo doente
que foi se espalhando e contaminando o corpo inteiro. Ora aparecia como alergia, ora aparecia como doença, mas você dizia sempre que não estava bem de saúde. A saúde política e jurídica no Estado democrático de direito exige o que vale para nós, seres humanos. A pessoa inteligente cuida da saúde para não tratar da doença. É preciso que a gente cuide de cada coisa. Então, eu acho que é exatamente o que Vossa Excelência afirma e que o ministro Alexandre afirma como sendo esta corrosão interna. É uma contaminação de uma doença contrária ao direito. Esse julgamento, ministra Carmen, é um check-up da democracia. Eu espero que seja... Me apropriando da metáfora de Vossa Excelência. E eu espero que seja este julgamento um remédio para que não volte com frequência. A recidiva não é boa. Obrigado, ministra Carmen, ministro Flávio. Eu prossigo dizendo que o artigo 359-L veda qualquer ação que promova o impedimento ou a restrição ao exercício dos poderes. Não exige golpe, deposição ou substituição. O crime é praticado, portanto, sem a necessária mudança governamental. Como definem Sanches, Rios e Costa, a coação violenta dos poderes constituídos passou a constituir-se em modus operandi da tentativa de abolição do Estado democrático. Já o artigo 359-M proíbe a tentativa de deposição de governo legitimamente eleito. A ideia nuclear do tipo aqui volta-se ao afastamento ilegítimo do governo legalmente constituído, ou seja, o chefe do Poder Executivo Federal, por meio de violência ou grave ameaça. Além da especialidade do tipo, diferenciam-se, pois, os elementos nucleares da vedação constitucional, que não se comunicam. Ambos protegem o Estado Democrático de Direito de formas diversas. Por isso, como eu já adiantei, não há que se cogitar, na minha compreensão, pedindo vênia às compreensões em sentido contrário, em consunção, especialmente quando as ações são temporal e materialmente diversas, ainda que animadas pelo mesmo objetivo final, manter-se no poder de forma ilegítima. Então, a partir dessas constatações, reitero entender também comprovada a materialidade delitiva, inclusive em relação aos elementos normativos, violência e grave ameaça. Esses são conceitos tradicionais do direito penal, mas que carecem de maior precisão, tendo em vista a peculiaridade do tipo penal em questão. A violência é tradicionalmente concebida como emprego da força física que recai sobre algo, a depender da conformação típica como uma pessoa ou coisa, ao passo que a ameaça é definida como promessa de um mal futuro a alguém, seja por meio de palavras, gestos ou escritos, idônea para provocar efeito coercitivo sobre a vítima, ou seja, para restringir sua liberdade de decisão. Contudo, considerando a natureza coletiva do bem jurídico protegido pelo tipo, os conceitos de violência e de ameaça devem ser interpretados, na minha compreensão, a partir da finalidade do empreendimento de depor o governo legitimamente constituído. Ressalto que, ao contrário de outros tipos penais que exigem esses meios executivos sejam empregados contra a vítima ou alguma pessoa, o artigo 359-M não delimita o objeto material da conduta. Assim, a violência ou ameaça típicas, e é isso que eu dizia quando o ministro Alexandre exibiu o vídeo, devem se dirigir a algo ou alguém, mas não necessariamente a uma pessoa ou coisa representada desse governo, sendo determinante a demonstração do efeito coercitivo e institucional. A caracterização de violência é inequívoca no que se refere aos atos públicos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram prédios públicos, danificaram o patrimônio da União e confrontaram forças policiais e jornalistas, assim como em outros atos que foram também descritos na denúncia e devidamente comprovados, inclusive pelos vídeos que foram já exibidos anteriormente pelo ministro relator Alexandre de Moraes e que hoje foram também relembrados nessa sessão. A ação dos executores dos danos tinha